Amém, 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 amém. Pode sentar. Prazer estar com você hoje, quarta do encontro. E um alô para todos vocês que estão aí na CC Videira Online. Bem rápido, gente. O Samuel avisou, o link vai estar disponível não hoje, amanhã a partir de meio-dia, tá certo? Amanhã a partir de meio-dia. Um outro aviso muito importante. Nós temos hoje cultos, né, em dois institutos, né, penitenciária. Nós temos duas penitenciárias que nós temos culto, e cada uma delas nós temos 4 cultos. Cada culto nós temos internos diferentes, né? Nós provavelmente já vamos começar nesse domingo ou no próximo domingo em mais uma penitenciária. Serão mais 4 cultos, né? E nós estamos aí na final das reformas da penitenciária feminina. Então, nós vamos ter aí 4 lugares onde a gente vai estar compartilhando a palavra de Deus. Semana passada, nós começamos já discipulado dentro ali da penitenciária, porque a gente acredita que todo ser humano tem gente. A gente teve jeito, não foi, gente? Deus resgatou a nossa vida. Eu acredito que não existe impossível para Deus. E a gente, assim, agradece pela sua visão, pelo seu coração, pela sua generosidade e fazer com que isso esteja acontecendo. Nós temos tantos testemunhos, coisas mais lindas do mundo, de testemunho de vida e de transformação. Eu recentemente recebi no Instagram, uma senhora mandou uma mensagem para mim, agradecendo a Deus pelo investimento de Deus ali no presídio. O marido dela está ali no presídio, longe de Deus, muita coisa errada na vida, se considerava assim, não acreditava em Deus, não queria nada, tinha raiva de gente que seguia Jesus, e ali, através dos cultos, ela agradecendo, né, que o marido dela hoje tem sido um marido diferente, tem buscado a Deus, tem dito que tem assistido os cultos, tem lido a palavra de Deus. Eu acredito que nós vamos ver muitos e muitos testemunhos como esse para a glória de Deus. Amém, gente? Glória a Deus. Ok. Mas o que é que eu quero chegar com isso? Nós estamos precisando de voluntários ali no presídio. Nós estamos precisando de gente que possa estar nos ajudando nos cultos, tá certo? Então, se você quer ajudar como voluntário nos nossos cultos, tá certo? O Fernando, cadê o Fernando? Enfim, procura o Samuel, só, está aí o Samuel, mais fácil, pode procurar o Samuel no final do culto e aí ele encaminha para a pessoa, tá certo? E bem rápido, nós temos aqui na nossa igreja a cultura de encorajar você a ler a Bíblia em primeiro lugar, mas também ler livros maravilhosos. Tem muitos livros bons, maravilhosos, e a nossa livraria está à sua disposição. A gente tem aí, a gente decidiu fazer um queima de muitos livros fantásticos ali, né? A gente já foi lá comprar, né? Então, passa na nossa livraria, tá certo, gente? Estão abertos aí a receber a palavra? Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Eu compartilhei essa palavra na semana passada com a nossa liderança, nossos pastores, nosso staff, e porque pelo menos aí uns 2 meses atrás eu me peguei em uma determinada situação e sabe aquela situação, e eu quero com muita cautela saber colocar para não causar aí confusão na sua cabeça. Sabe aquela oração que não era simplesmente uma oração de proteção, era uma oração de medo. Senhor, me protege, não deixe que esse vírus pegue, Senhor, não sei o que e tal, aquela coisa toda, preocupado. E aí aquela voz suave do Espírito Santo começou a dizer o seguinte: Costa Neto, por que você quer viver aqui na terra? Por que você está pedindo proteção? Por que você quer saúde?
E aí aquela voz suave do Espírito do Santo na minha vida, ele disse assim: o único projeto que você precisa ter para essa terra é para missão de vida. Você não pode ter projeto para essa terra, o teu projeto é para a eternidade. Eu acho que você não entendeu, não. Por que a gente precisa valorizar a vida na terra? Por que a gente precisa valorizar a vida na terra? Só existe um propósito. Se esse propósito for para a missão de vida. Porque em Cristo Jesus, o nosso propósito, o nosso projeto de vida é a eternidade. Então a conversa aqui hoje, e aí a partir desse momento eu comecei a pedir a Deus. Deus me dá uma mentalidade de alguém que vai morar no céu. Eu quero a mentalidade eterna. Eu quero a mentalidade da ressurreição. Eu quero a mentalidade da vida eterna. Posto isso, é essa a mensagem. E o título dessa pregação é A Mensagem. Qual é a mensagem do Evangelho de Jesus? Que é completamente diferente de qualquer outra religião. Muitas religiões falam coisas iguais. Eu nunca vi uma religião falar: você pode matar, você pode se destruir, você pode fazer o mal ao outro. Tem muitas coisas comuns entre várias religiões. Mas a única que não apenas fala, mas garante vida eterna é o Evangelho de Jesus. Eu acredito que essa mensagem a gente precisa resgatar. A mensagem da vida eterna, a mensagem de amar o céu, a mensagem de crer na ressurreição, a mensagem da vida eterna muda a nossa vida, uma mentalidade de vida eterna muda completamente a nossa vida. E aí eu quero que você vá comigo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versos 12 a 19. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 12 a 19. E é muito interessante esse texto. 1 Coríntios 15. Estão comigo, gente? Vamos lá. Paulo, ele aqui está levantando um assunto muito importante, depois eu vou estar entrando nos detalhes. Ele diz assim: ora, se é corrente, certo? Eu estou lendo aqui na Almeida, revista e atualizada. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou, dos mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos como por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele mesmo ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. E aí eu quero chamar a atenção disso. Estão comigo, gente? Grava isso no teu coração. Grava na tua Bíblia. Olha aí, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Eu vou ler de novo, gente. Bota aí de novo aí. Vamos ler lá, todo mundo junto, 1, 2, 3, o pessoal lá de casa, quando eu disser 1, 2, 3, vamos lá, 1, 2, 3. Se a nossa esperança em Cristo
se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Por que muitas vezes nós, e aqui por favor, com muito respeito, nos pegamos deprimidos, nos pegamos infelizes? Porque muitas vezes nos pegamos desesperados. Porque muitas vezes não somos completos. Por que, gente? Ele dá a resposta. Porque, consciente ou não, intencionais ou não, enganados ou não, temos colocado a nossa esperança aqui nessa terra. E qual é a mensagem? 1 João capítulo 2, verso 25. Qual é a mensagem? Olha aqui qual é a mensagem, gente. 1 João 2, 25, qual é a mensagem do Evangelho de Jesus? Qual é a mensagem de Jesus? E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez. Qual é a promessa que Jesus Cristo nos fez, gente? Diga comigo, vida eterna. Vamos lá todo mundo, vida eterna. Vamos lá todo mundo, vida eterna. Vamos lá todo mundo, o que, gente? Vida eterna. Deus te deu vida eterna, Deus prometeu vida eterna, Deus deu para mim vida eterna. Por que o nosso plano tem sido esse mundo? Por que o nosso projeto tem sido nessa terra? Ei, gente, vida eterna vai fazer você entrar em um nível que você não imagina. Por quê? Porque primeiro, gente, vida eterna é um estilo de vida. Vida eterna é uma maneira de se viver aqui na terra. Vida eterna não começa depois da morte, ela se inicia em um processo da salvação. A partir do momento que você entregou a tua vida para Jesus, eu e você, nós recebemos o Espírito eterno de Deus. Ok, já que a gente sabe o que é agora a vida eterna, se essa é a mensagem de Jesus, a mensagem que salva, a mensagem que resgata, a mensagem que muda a minha vida, é que eu e você, nós temos a vida eterna que um dia nós iremos ressuscitar, porque Ele prometeu. Por que é importante eu e você a gente resgatar isso? Por que é importante eu e você a gente viver na mentalidade da vida eterna? Porque, o que é importante primeiro? Primeira coisa, por que é importante? Porque a vida eterna, primeiro, ela nos encoraja à santidade. Porque a vida eterna nos encoraja à santidade. Quando você lê aqui nesse texto, Paulo está dizendo assim, olha, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda vocês permanecem nos vossos pecados. Primeiro, o que muda na minha vida e na sua vida? Ei, gente, quando a gente tiver a mentalidade da vida eterna, quando eu e você, nós tivermos projeto aqui para essa terra, para cumprir a nossa missão de vida, mas se a nossa mente tiver, ei, eu vou morar na eternidade, eu não vou negociar a minha salvação. Ei, não negocia a tua salvação. Escuta hoje. Meu irmão, hoje Deus está dando a oportunidade para você pedir arrependimento de pecado, para você mudar de vida. Ei, você veio hoje aqui, o Espírito Santo está soprando para você, diz, filho, filha, uma vida eterna, não troque a vida eterna por coisa passageira. Não negocie a tua salvação, não negocie, por quê? Porque o negócio de Jesus e o negócio do diabo são completamente opostos. A proposta do diabo é aproveita a vida enquanto você pode. Jesus Cristo, viva o teu propósito enquanto você está vivo. Mas coloque os teus olhos na eternidade, porque lá vai ser a tua verdadeira vida. A vida eterna muda a nossa perspectiva. Vamos lá, Romanos capítulo 6, verso 4. Romanos capítulo 6, verso 4.
Ele começa, eu amo, né, os capítulos 5, 6 e 7. Romanos, eu amo o livro de Romanos, mas acho muito interessante, né? Porque ele termina o capítulo 5. Por favor, me ajude aí, no capítulo 5, os versos 20 e 21. Ele diz assim: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado entrou pela morte, eu estou lendo 5:21, a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor. E aí ele começa o capítulo 6, o verso 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante? Versículo 2. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, o que para ele morremos. Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo, batizados na sua morte. E fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado, vida eterna e ressurreição é a mensagem de Jesus, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. O verso 6, sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Se você lê em outra tradução, diz assim: a parte de nós que gosta de pecar foi crucificado com Jesus. A vida eterna produz na nossa vida novidade de vida. Ei, quem tem a mentalidade da vida eterna, pecado é um tropeço. Pecado não pode ser mais estilo de vida. 1 João, os últimos, né, a primeira carta de João, os últimos livros da Bíblia, lá João afirmando, diz assim: quem vive pecando nunca viu Deus nem o conheceu. Quem tem a mentalidade da vida eterna, 1 João capítulo 3, no verso 1, ele começa: vede quão grande amor nos tem concedido ao Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus, por isso o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu. E nos alegramos porque haveremos de ser como Ele é. E quem tem essa esperança se guarda nesse mundo. Não negocie isso, é salvação. Ah, meu irmão, viva com uma mentalidade de que a sua proposta de vida que é para a missão de vida. Senhor meu Deus, eu quero viver aqui todos os dias da minha vida para um propósito de vida. Mas Senhor meu Deus, eu estou preparado. A minha morada vai ser na eternidade. Na eternidade eu quero te adorar. Na eternidade eu quero te louvar. Na eternidade, Senhor, é o meu lugar. Eu fui feito para lá. A minha vida foi para lá. Paulo diz no capítulo 7, no capítulo 8 de Romanos, que quando nós temos a eternidade, a mentalidade de uma eternidade, nós gememos desse mundo. Por quê? Porque, ei gente, eu não sei você, mas tem momentos que você diz assim: não aguento mais, assim, é muita pressão, é muita tentativa de querer destruir a gente, querer levar a gente para o pecado. Mas quem tem as primícias do Senhor Jesus, diz o seguinte: embora a gente esteja lutando aqui, um dia o nosso corpo será glorificado, e aquilo que é corruptível vai se encher da incorruptibilidade. Eu e você, nós iremos ser santos para sempre, para a glória de Deus. É essa a esperança de quem tem uma mentalidade de vida eterna. Vida eterna nos encoraja a santidade, mas também a vida eterna quebra o pavor da morte. Quebra o pavor da morte. 1 Coríntios capítulo 15, versos 55 a 57. 1 Coríntios 15, e eu vou ler os versos 55
a 57. Diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui eu vou apertar. Gente, a proposta aqui não é você sair hoje à noite e dizer assim: tenho vida eterna. Atira. Indestrutível. Satanás chegou para Jesus e disse assim: se tu és o Filho de Deus, atira. Ele disse assim: eu tenho um propósito de vida aqui. Eu tenho um propósito de vida aqui, eu vou viver. Mas teus anjos vão segurar. Eu sei, mas eu tenho um propósito. Eu vou viver porque eu tenho um propósito. Não brinque com a sua vida, não. Se você tem propósito, não brinque com a sua vida. A tua missão de vida, a tua missão de vida, a tua missão de vida é uma proposta para arrancar a gente do inferno. A tua missão de vida. A vida eterna nos leva a uma vida santa, a viver longe do pecado, porque eu não quero negociar, eu tenho a eternidade, mas também a vida eterna quebra o pavor da morte. E mais uma vez, brincadeira à parte, não é para a gente sair daqui brincando, mas gente, quem tem a mentalidade de vida eterna, não tem mais pavor da morte. Eu me lembro muito bem, uma experiência que eu tive, de uma pessoa da nossa igreja. Bem no início da igreja, uma moça se converteu e era muito próximo da gente. E eu me lembro que num sábado à noite, estava eu ainda em casa, e ela ligou 9h30 da noite, e ligou no meu celular ali. E pastor, desculpe o horário, mas eu estou tão feliz. O que foi que aconteceu? Ai, pastor, não sei nem o que eu... Pastor, eu estou feliz. Eu não tenho medo de morrer. Ai, pastor, era um pavor, eu tinha um pavor, qualquer barulho, qualquer coisa, eu pensava logo aquela coisa. Pastor, eu estou livre. Eu sinto agora a vida eterna na minha vida. Eu não tenho mais pavor da morte. Gente, olha isso aqui, eu acho incrível. Deuteronômio, capítulo 32. Deuteronômio, capítulo 32. Versos 48 a 50. O contexto desse texto é Moisés, Deus falando com Moisés. Versículo 48. Vocês estão comigo, gente? Está sendo bom para você? 4 pessoas, está sendo bom para você? Naquele mesmo dia falou o Senhor a Moisés, dizendo: sobe a este monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que os filhos de Israel, que aos filhos de Israel dou em possessão. Olha os 50, gente. E morrerás no monte ao qual terás subido, e te recolherás ao seu povo, como Arão, teu irmão, morreu no monte Ó, e se recolheu ao seu povo. Vocês são calados, né? Quem tem a mentalidade de vida eterna, ao receber a notícia do próprio Deus que vai morrer. Gente, eu quero ter essa mentalidade de vida eterna. Eu quero ter na minha vida essa mentalidade de vida eterna ao ponto de Deus chegar para mim e dizer o seguinte: Costa Neto, fantástico, missão cumprida, hoje é o teu dia. Eu quero ter essa mentalidade assim: Senhor, sério? É o meu dia hoje? Eu vou me encontrar contigo?
Sério, meu dia hoje. Eu vou me encontrar contigo, Senhor. Quantos anos te servindo, quantos anos te adorando, quantos anos pregando sobre ti. Eu vou me encontrar contigo, Senhor. É sério. Eu vou me encontrar com Moisés, eu vou me encontrar com Abraão, eu vou me encontrar com meu pai que está lá, eu vou me encontrar com amigos meus que foram lá, eu vou me encontrar com familiares. Senhor, é verdade, eu vou para o céu. Uau! Ei, gente, será que é utopia? Será que isso é utopia? Será que não foi isso quando a gente olha ao longo da palavra que aconteceu com os mártires? Incrível! Você tem relatos na história de que por causa da vida eterna e por causa da certeza da salvação, as pessoas que eram colocadas, queimadas, colocadas nas arenas para serem comidas. Soldados se convertiam porque muitas vezes essas pessoas eram forçadas a negar Jesus. Nega Jesus, nega o Cristo, e você vai viver. Eu disse, não nego o Cristo, eu creio no Senhor, mas você vai morrer. Eu creio no Senhor. E muitos soldados ali, quando aquelas pessoas morriam, eles se convertiam porque não havia pavor da morte. Por isso que o apóstolo Paulo, ele instruindo a igreja, diz assim, que conversa é essa que está tendo aí? O que é que vocês estão fazendo? Estão dizendo o quê? Que não tem o quê? Que não tem vida eterna? Que não tem ressurreição? Por isso que às vezes a gente pega texto fora do contexto. E qual é o texto que às vezes a gente pega fora do contexto? Nesse texto de 1 Coríntios capítulo 15, Paulo diz assim, as más conversações corrompem os bons costumes. Por que Paulo fala isso no meio desse ensino? Porque ele diz assim, sabe por quê? Se vocês começarem a ter projetos, se vocês começarem a não valorizar a vida eterna, se vocês acharem que vida eterna não existe, se vocês começarem a falar sobre isso, sabe o que vai acontecer com vocês? Vocês vão ser infelizes, vocês vão ficar medrosos, vocês não vão conseguir viver, vocês vão ser as pessoas mais infelizes desse mundo. Porque esse tipo de conversa, esse tipo de companhia só corrompem os bons costumes. Ah, meu irmão, quando eu e você começar a dizer, eu tenho a vida eterna, Deus é por mim, meu projeto aqui nessa terra é ter missão de vida. Deus, eu quero viver minha missão de vida, missão de vida, não é meio de vida. Ou seja, eu quero ver missão de vida, e com missão de vida eu vou viver todos os dias, Senhor, mas glória a Deus, porque eu tenho uma eternidade, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte? Jesus Cristo venceu naquela cruz, e foi o único que disse para mim e para você, nele, em Cristo, eu e você, nós temos a vida eterna, e a morte não faz mais, não tem mais poder na minha vida e na sua vida. Não tem mais poder sobre a minha vida. Pavor da morte. Pavor da morte. Isso não pode existir na minha vida e na sua vida quando nós estamos em Cristo Jesus. Isso não é utopia. Isso aqui é palavra de Deus. Sabe qual é a minha e a sua? O meu e o seu desafio é pegar essa palavra e se tornar presente na minha vida. Presente na minha vida. Ou palavra que a gente está precisando hoje. Não é só no meio de pandemia. Ah, gente, qualquer coisa está feito doido, maluco. Ah, por favor, eu respeito
Eu perdi, pastor, minha mãe, eu perdi, meu esposo, eu perdi, meu irmão, eu perdi. Eu tenho valor. Nós vamos chorar com o que choram. Nós vamos chorar pela ausência dele aqui. Mas nós vamos celebrar a eternidade, a eternidade. Meu irmão, eu quero encorajar a gente a resgatar essa mensagem. Eu e você, nós precisamos resgatar essa mensagem na minha vida e na sua vida. Projeto de vida que é missão de vida. Mas quando a morte bater na nossa porta, a gente vai ter a certeza de que nós iremos ressuscitar e que a eternidade nos espera. Que tipo de vida vai ser a minha e a sua quando o pavor da morte não existir mais? Não, acho que você não escutou, não. Já pensou que nível de maturidade vai ser a minha e a sua quando o pavor da morte não existir mais? E a gente começa a linkar várias coisas na Bíblia. Exemplo. Vai lá, tem uma coisa interessante. Atos, no capítulo 20. Eu vi aqui, Atos, acho que é 20. O apóstolo Paulo estava em determinado lugar, e aí pegaram o cinto do apóstolo Paulo e começaram a profetizar para ele. E aí quando profetizaram para ele, perdi. Enfim, profetizaram para o apóstolo Paulo, amarraram suas mãos e começaram a dizer, isso vai acontecer com você. E começaram a dizer, Paulo não vai para Jerusalém, não vai para Jerusalém, não vai, Paulo não vai. E Paulo diz assim, ei, o que é que vocês estão fazendo? O que é que vocês estão fazendo? Porque eu estou proposto a ir para Jerusalém. E eu estou pronto, não apenas para ser preso, mas também para morrer. Gente, já pensou o nível de vida que a gente vai ter? Quero viver sim. Ei, gente, eu quero viver sim. Quero viver com uma missão de vida. Mas, Senhor, meu Deus, me prepara. Senhor, meu Deus, me prepara. Senhor, meu Deus, me dá uma maturidade. Senhor, meu Deus, me dá uma segurança. Senhor, meu Deus, me dá uma garantia. Senhor, meu Deus, me faz, Senhor, meu Deus, ó Pai, gera em mim uma confiança. Gera em mim, Senhor, meu Deus, uma confiança. No dia que a morte bater, Pai, ela não tem mais poder sobre a minha vida, mas ela vai ser uma passagem para a vida eterna. Para a vida eterna, para a vida eterna. Mas algumas coisas interessantes que eu quero avançar. Primeiro, a vida eterna encoraja a nossa santidade. A vida eterna quebra o pavor da morte. A vida eterna nos liberta do apego a esse mundo. A vida eterna nos liberta do apego a esse mundo. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Diz uma coisa interessante, aqui é sobre os heróis da fé, e ele começa a falar dos heróis da fé, e a partir do versículo 8, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir a um lugar que deveria receber por herança, e partiu, sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e com Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade numerosa, como as areias do céu, e imutável, né? Como a areia, como é que é aí? Inumerável, tá certo. Mas deixa eu ler mais. No 16.
mas agora aspiram à sua pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus. Mas por quê? Mas por quê? Ó, o 14. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas ele diz assim, mas eles aspiram uma pátria superior. Capítulo 17 do livro de João, Jesus se despedindo, ele diz assim, eu vou preparar lugar para você, e eu vou voltar para que você estejam comigo. Ei, gente, deixa eu te falar uma coisa. Será que não tem coisas que estão se revelam na nossa vida, a gente nem percebe? Será que aqui, eu e você, eu me incluo, a gente precisa mudar essa mentalidade. A gente está tão apegado a essa terra, tão apegado a essa terra, tão apegado a essa terra. A vida eterna nos ajuda a ser a santidade, mas também a vida eterna nos ajuda o quê? A quebrar o poder. Ela quebra, tira da gente o apego a essa terra. Ei, compre a sua casa. Ei, projete sua viagem. Não tem problema nenhum você ter o seu carro. Mas deixa eu te falar uma coisa, a sua mente não é aqui. Perdi aqui na terra, mas eu ganhei no céu. Pode ser que aqui deu problema, mas eu tenho garantia de que a minha vida é a eternidade. Ei, gente, a vida eterna arranca da nossa vida o apego a esse mundo. A vida eterna arranca da nossa vida. Quem tem mentalidade de vida eterna, quer viver, mas quer viver com um projeto de vida. Mas o que? Sabe que esta terra, ele vai o quê? Ele vai comprar aquilo que é eterno, ele vai valorizar aquilo que é eterno, ele vai pensar naquilo que é eterno, ele vai olhar para aquilo que é eterno, ele vai valorizar aquilo que é eterno. Ah, meu irmão, hoje há uma mensagem que eu e você, a gente precisa resgatar. A mensagem da vida eterna é a mensagem da ressurreição. A vida eterna nos ajuda a sermos mais ousados. Mais ousados. A vida eterna nos ajuda a sermos mais ousados. O apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, ele diz assim, para mim, o viver é Cristo. O morrer é lucro. Viver é Cristo e o morrer é lucro. E aí quando a gente olha a vida do apóstolo Paulo, e não apenas os heróis da Bíblia e as mulheres abençoadas da palavra de Deus, quando a gente olha para pessoas que têm ousadia de falar do Evangelho de Jesus, de enfrentar as hostes malignas, de combater o mal, de não se dobrar aos princípios dessa terra, de não se dobrar a impérios malignos dessa terra. Ei, gente, no fundo, essas pessoas carregam o quê? A mentalidade da vida eterna, o poder da ressurreição, o poder da ressurreição. Essa semana eu estava estudando sobre alguns mártires na história, e eu li sobre a história de John Huss. Viveu nos primeiros séculos, e ele começou a pregar sobre graça, sobre a palavra de Deus, ele foi perseguido, hostilizado, massacrado. E os últimos dias de Huss, ele foi queimado vivo. E quando a gente olha a história de homens como esse, o que é que eles carregavam?
a ousadia de enfrentar o que esse pessoal enfrentou. Por quê? Porque carregavam a ousadia da vida eterna. Meu irmão, eu oro para que a gente seja essa igreja que não vai se dobrar. Se você está dizendo assim, pastor, os dias estão difíceis, eu vou te dizer, não imagine dias melhores. Quanto mais você for buscar a presença de Deus e quanto mais você for viver o Evangelho de Jesus, você vai viver na contramão desse mundo. Então se prepare para a batalha. Mas sabe qual é a mentalidade que eu e você nós vamos? Porque no poder do Espírito Santo, no poder da ressurreição, no poder da vida eterna, porque a minha vida não é deste mundo, a minha vida pertence aos céus. E finalmente, a vida eterna me impulsiona a viver meu propósito de vida. A vida eterna me impulsiona. Atos capítulo 20, verso 24. Atos capítulo 20, versos 24. O apóstolo Paulo, ele diz uma coisa interessante, né? Capítulo 20, verso 24, diz uma coisa interessante. Porém, em nada considero a vida, o que, gente? Vamos lá, todo mundo. Em nada, o que, gente? Considero a vida preciosa para mim mesmo. Contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. E aí ele termina os últimos dias dele dizendo assim, combati o quê? Bom combate. 1 Timóteo capítulo 4, versos 7 e 8. 1 Timóteo capítulo 4, versos 7 e 8, diz assim, combati o bom combate. Ele fala, né? E aí o 7, né? O 8, né? Por favor. Não é isso não? Enfim, está em 1 Timóteo, eu anotei errado. Mas ele fala, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Não é Timóteo não, é Filipenses, né? Timóteo para Filipenses. Filipenses capítulo 1, 20, para mim, vou morrer a Cristo. Enfim, gente. 2 Timóteo 4,7. Obrigado, Samuel. 2 Timóteo 4,7. 2 Timóteo 4,7. Obrigado. Diz assim, combati o que, gente? O bom combate. Deixa aí. Gente, será que não é isso aqui o nosso objetivo de vida? A gente precisa mais do que isso. Ei, presta atenção aqui, olha aqui para mim, gente. Olha você. Eu quero encerrar agora. A gente precisa mais do que isso, gente. É isso que Deus quer resgatar na minha vida e na sua vida. E quem tem esse estilo de vida, carrega em si o poder da ressurreição e uma mentalidade de vida eterna. Não considero essa vida preciosa para mim mesmo, com quanto eu venha cumprir a minha missão de vida. E aí ele chega no final da sua vida, eu combati o bom combate. Completei minha missão, minha carreira. Guardei a fé. E se você continua e diz assim, vou ser recebido. Recebido na eternidade. Eu quero ser sincero com você, gente. Quando eu comecei a estudar sobre isso e resgatar na minha vida, porque a gente fala sobre vida eterna, a gente canta sobre vida eterna, a gente prega sobre vida eterna, a gente fala sobre vida eterna, gente, mas a gente precisa sair da falácia, a gente precisa sair do discurso, a gente precisa deixar esse discurso, é só discurso. Ei, gente, a gente precisa viver isso na nossa realidade, vai mudar a sua vida, vai mudar, porque essa é a mensagem de Jesus é a vida eterna, e essa vida eterna vai arrancar da minha vida e na sua vida o apego a esse mundo. A mensagem da vida eterna vai me levar cada vez mais a gente cumprir a nossa missão de vida. A mensagem da vida eterna vai arrancar da nossa vida o pavor da morte. A mensagem da vida eterna
vai fazer eu e você, a gente ser ousado, ousado, cada vez mais ousado, cada vez mais. Vem a pandemia, vem a doença, vem o que é que vem? Vem cá, eu sou indestrutível, porque ainda que a morte bata na minha porta, eu ressuscitarei e eu tenho a vida eterna. A vida eterna. Pastor, como é que eu tenho a vida eterna? A gente sabe esse versículo decorado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu irmão, eu quero deixar de discurso. Eu não quero esse discurso mais nos meus lábios. Eu não quero esse discurso nas minhas mensagens. Eu não quero mais esse discurso no meu dia a dia. Eu quero na minha vida uma mente de quem tem vida eterna. Eu quero na minha vida uma mente de quem vai ressuscitar. Eu quero na minha vida a verdade do Evangelho de Jesus. Um dia eu fiz Jesus Cristo meu Senhor e meu Salvador, e Ele me garantiu que eu não vou perecer, mas eu vou ter a vida eterna. E essa mensagem é para você. 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 Essa mensagem liberta. Essa mensagem vai te libertar. Essa mensagem vai tirar dessa depressão, desse medo, desse apego. Essa mensagem é libertadora. Jesus garantiu para você. É sua promessa para mim e para você, meu irmão. A gente precisa sair hoje à noite aqui. Hoje à noite aqui. Senhor, eu não quero esse discurso. Eu quero essa realidade na minha vida. Ah, Deus, eu tenho medo. Diz para ele, Senhor, eu tenho medo. Então o que ele vai dizer? Filho, filha, tenha a mentalidade da vida eterna. E o que é ter essa mentalidade? Pega essa palavra, coma essa palavra, leia essa palavra, declara essa palavra, crê no Senhor Jesus, porque Ele disse, você tem vida eterna. Você tem vida eterna. E vida eterna, eu já disse, não acontece em um momento depois da morte. A vida eterna é um estilo de vida. Você pode decidir hoje viver na mentalidade da vida eterna. Você pode viver todos os dias com a mentalidade da vida eterna. Eu quero que você adore a Jesus. Ele merece ser adorado, porque Ele naquela cruz morreu pela minha vida e trouxe vida, a vida eterna. Ei, adora o nome do Senhor Jesus, desde a última fila até a primeira. Adora o nome de Jesus. Você é eterno, você é eterno, você é eterno, você é eterno. Você não é desse mundo.